Vasco prepara anúncio. A proposta foi aceita. Um novo comandante também está próximo de ser anunciado pelo Vasco e a gente vai trazer todas essas informações aqui nesse vídeo. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse momento para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco. E é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de tudo. Nesse vídeo vamos trazer muitas informações, mas antes eu peço o seu joinha. O seu joinha avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo e traz mais vascaínos apaixonados. Para esse vídeo, e claro, o Vasco sobe nos top trends da plataforma. Você também que é vascaíno, preste atenção. Só quem é vascaíno. Se você é flamenguista, pode sair. Tá? Aqui não é um canal que fica falando de Flamengo, de guerra no Irã, BBB... Fluminense, Corinthians. Não, aqui é um canal de Vasco, tá? Então você que é vascaíno, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Clique ali e se inscreva. Se você não é vascaíno, você pode simplesmente sair desse vídeo, beleza? Vale lembrar aqui que a gente vai falar bastante de Vasco e o Vasco se aproxima de acertos. O anúncio está próximo. Comandantes podem ser aí anunciados, tá? Exatamente, tá? O Departamento de Futebol do Vasco vai ter uma reformulação inicial já nessa semana. E claro, falando sobre essa semana, início de trabalho no CT Moacir Barbosa. Né? A gente estava observando as movimentações dos jogadores retornando aqui para o Rio de Janeiro, né? E claro, a gente já começa a saber que nessa manhãzinha aqui, né, no início do nosso vídeo, o Vasco vai se reapresentar no CT Moacir Barbosa e de forma bem contraditória vai se apresentar sem o treinador, vai se apresentar também sem reforços e provavelmente sem saídas. Isso porque o Vasco não anunciou oficialmente nenhuma saída a não ser a do Renato Portaluppi, né? E anunciou daquele jeito, né? Bem limitado, enfim. O presidente Pedrinho tem que aparecer, né? Acho que tem que aparecer. Mas, enfim, o Vasco prepara o anúncio e a proposta foi aceita. Eu estou falando sobre Nelson de Ossa, do Real Betis, né? Lá da Espanha, né? O jogador já está certo com o Vasco. O Betis agora acerta os últimos detalhes para ceder o atleta por empréstimo e o Vasco ter uma obrigação de compra por metas batidas. É isso. Se o Nelson de Ossa jogar, bater as metas, o Vasco será obrigado a comprá-lo. Mas ainda os números não foram oficialmente divulgados, né? O Vasco vai pagar cerca de 5 a 8 milhões de reais pelo empréstimo do jogador. E observa, né, um valor sendo agora ajustado junto ao Betis para finalizar a negociação do volante colombiano de 26 anos de idade. Grande jogador aqui, tá? Vocês que falam que você pega muito no pé, você cobra muito da diretoria. É para esse tipo de contratação que a gente cobra. Nosso trabalho de cobrança aqui em coletiva, dentro do clube, é exatamente para que contratações de alto nível cheguem, né? Então vamos continuar aqui a nossa pegada, porque o Vasco precisa urgente de novos jogadores, precisa urgente nesse início, né, de trabalho e, obviamente, até antes do início de julho, começar a anunciar os seus reforços. Óbvio que seria muito mais interessante anunciar antes, os jogadores já poderiam chegar, começar o trabalho, mas ainda nem treinador tem, as coisas no Vasco são um pouco meio difíceis mesmo, mas vai dar tudo certo, a gente torce, né, para que dê tudo certo. E o Nelson de Ossa, grande contratação, será um acerto do Pedrinho, assim, da diretoria do Vasco, de uma forma bem grandiosa, tá? Eu aplaudo essa contratação, que é um jogador que eu conheço, sei a transição dele, principalmente no futebol sul-americano, no Júnior de Barranquilla, enfim, é um grande jogador, estava no México, jogou muita bola no México e no Real Betis não foi à toa que foi contratado por 11 milhões e 700 mil euros à época. Né? O Real Betis o contratou porque se trata de um grande jogador e vai ser uma contratação de peso, não para o aeroporto, porque não tem aquela representatividade absurda, mas nós aqui do canal vamos até o aeroporto para receber, né, o Nelson de Ossa. Com toda certeza estaremos fazendo essa transmissão para vocês, porque aqui é completo de Vasco, aqui só se fala de Vasco e a gente vai estar falando muito sobre isso. Nelson de Ossa, você aprova a contratação? Vai lá nos comentários, que se você realmente não sabe quem ele é, seleção colombiana, não foi para a Copa que está em baixa agora, mas vivendo na seleção por muito tempo,
Grande jogador, pode confiar. Grande acerto se o Vasco realmente fechar com o atleta. E falando sobre fechar anúncios e também propostas, sendo que o Vasco necessita nesse momento de uma forma mais emergencial, é de um treinador. O nome do Hernan Crespo perdeu força dentro do Vasco e parece que o argentino não será a bola da vez. As informações vindas do nosso amigo Dantesco traz 3 nomes que o Vasco estaria de olho, estaria negociando, estaria buscando as informações. Trata-se do primeiro que eu vou trazer para vocês, o Vasco Marcos, né? O Vasco Matos é um treinador português que está lá, teve passagem pelo Santa Clara de Portugal, Nacional de Portugal. O estilo do Vasco Matos é um futebol posicional, intensidade e transição, né? Aquele jogo típico do Diniz, né? O Fernando Diniz aplicava no Vasco aqui. Um jogo de transição rápida, um jogo de muita intensidade, um jogo de adaptação, né? Enfim, a gente sabe muito bem que foi algo que virou uma situação controversa no Vasco por conta, né, de exposição. Mas, enfim, esse é o Vasco Matos. Agora vamos falar sobre outro, Vitor Matos, português também passou lá pelo Nacional de Portugal, o Oliveirense de Portugal. O estilo dele é mais organização tática e solidez defensiva, que é um grande problema do Vasco nessa temporada, essa questão do sistema defensivo, né? O sistema defensivo do Vasco muito exposto. Então temos aí um treinador com um perfil um pouco diferente, né? O Vitor Matos, um pouco diferente do Vasco Matos, tá? Vamos falar também sobre o Vitor Bruno, né? Trabalhou no Porto B e no Famalicão lá de Portugal, modelo mais moderno, pressão alta e intensidade. Também é muito parecido com a ideia, né, de transição, a pressão alta, e traz muito também a ideia do Fernando Diniz, né? Sobe linha, faz aquela pressão lá em cima. O problema é o lançamento longo, no qual nós perdemos, né, a Copa do Brasil com um lançamento que atravessou a zaga, porque o jogo estava em linhas altas, pressão alta, intensidade, a bola viajou, passou por cima da linha defensiva, a última linha estava adiantada, o Yuri Alberto foi lá e fez o gol. Então, existem alguns problemas nesse estilo, mas parece que Marcos Lamáquia está querendo buscar algo muito parecido com o Palmeiras, né, que trouxe o Abel Ferreira, que deu certo. Parece que esse início de trabalho, onde se tem, né, uma proximidade do acerto da venda da SAF, já com mãos do Marcos Lamáquia dentro do mercado, uma metodologia um pouco semelhante ao que se aplicou lá no Palmeiras com Abel Ferreira. Será que o Vasco vai conseguir acertar um treinador de Portugal para trazer para o Brasil e fazer o mesmo feito? Bom, eu não sei, é algo que a gente possa apostar. O Vasco, obviamente, pretende anunciar o seu treinador muito em breve para o início da intertemporada que o Vasco se prepara para atuar, né, nesse momento do ano. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, é claro, e daqui a pouco eu volto com mais informações. Muito obrigado pelo seu joinha, apoie o nosso canal, um forte abraço, saudações vascaínas.